Olá, seja muito bem-vinda a mais esse programa Chá de Boneca, que é um programa onde eu trago assuntos que interessam a pessoas que querem fazer bonecas de pano artesanais como essas aqui, olha. Então, se você aí que está me ouvindo tem interesse em começar a criar suas bonecas artesanais, continua aqui comigo. Meu nome é Thalita Mazironi e eu ajudo mulheres a criarem bonecas de pano artesanais do zero. E hoje, no programa Chá de Boneca, eu vou trazer o assunto como riscar o molde da boneca de pano no tecido. E aí, você sabe como que risca? Bom, então se senta aí bem à vontade, pega o seu chazinho. Hoje eu tô com o meu chazinho gelado, porque aqui tá muito calor, e vamos começar esse chá de boneca. Então vamos lá. Mas afinal, o que é o molde? Para que ele serve? Por que eu preciso riscar o molde no tecido? Não tô entendendo nada. Bom, se você já sabe fazer boneca de pano, provavelmente você já sabe o que é o molde e para que serve. Mas se você está começando agora, eu vou explicar para você o que é. O molde nada mais é como se fosse um mapinha da boneca, porque como que você vai saber aonde que você precisa passar com a máquina, né? Passar com a costura na boneca, para ela se transformar numa boneca. Não é mágica, né? É uma técnica. Então, você precisa de um desenho base, que é o molde. Assim como existem moldes para as roupas, por exemplo, existe também para as bonecas. Então, por exemplo, para essa gatinha aqui, olha, o molde dela é esse aqui, tá vendo? Então, é basicamente um desenho num papel que você depois passa isso, ou seja, você risca esse contorno aqui no tecido que você vai fazer a boneca. Esse é o molde. E ele serve, como eu disse, é como um mapa. Ele serve para te guiar aonde que você tem que cortar, muitas vezes, aonde que você tem que emendar algum tecido. O molde é muito importante. Então, é um dos primeiros passos para você que quer começar a criar boneca de pano. Então, é por isso, inclusive, que você tem que ficar comigo nesse vídeo até o final. Porque aqui nesse vídeo eu vou te mostrar formas de você riscar esse molde no tecido da boneca e também eu vou te mostrar um passo a passo no final de como fazer com uma das maneiras que eu vou apresentar aqui para você. Bom, mas você que é iniciante aí deve estar pensando, ué, mas aí eu vou passar o molde para o tecido e não vai ficar marcado? Não vai ficar sempre aquele desenho lá aparecendo na boneca? Realmente, pode ser que fique mesmo, dependendo da ferramenta que você usar, dependendo do tecido que você for usar. Por isso que eu tô aqui para te mostrar, você que está começando já vai começar com o pé direito, porque você já vai começar sabendo que existem outras maneiras de passar o molde para o tecido, além daqueles que são os, digamos, tradicionais, os que sempre foram usados e que ainda é usado, que são o lápis, né, passar simplesmente um lápis, ou então um giz, esse giz de quadro mesmo. Então essas técnicas elas ainda são usadas, mas assim, eu não recomendo, porque hoje tem outras maneiras muito mais eficazes e de não ficar marcado o molde. Outra coisa que pode ser que você pense tá, tudo bem, eu vou lá, vou riscar o molde, mas e aí quando for costurar, esse negócio não vai ficar saindo, eu não vou conseguir mais enxergar e não sei o quê. E realmente, dependendo da ferramenta que você usar para passar o molde, pode ser que ele vá saindo enquanto você vai costurando. O giz, por exemplo, o giz de quadro normal, ele sai mesmo quando você vai costurando. E tem uma outra técnica que também sai um pouquinho. Mas aí você vai reforçando e tudo, então calma, que você ainda vai ficar sabendo de técnicas um pouco melhores que isso. E outra coisa que você, que é iniciante, pode estar pensando é o seguinte: ok, beleza, vou passar o molde, mas eu nem sei mexer direito na máquina, mas eu não tenho experiência suficiente com a máquina, eu não consigo nem seguir numa linha reta, vou conseguir seguir na linha de uma boneca, né? E, gente, é assim mesmo, quando a gente começa, a gente não consegue seguir mesmo a linha. Normal, é normal. Se você está começando, você tem que entender que é normal e que você só precisa de treino. Quanto mais treino, mais você vai conseguir seguir na linha. Inclusive, eu tenho uma dica para você que está começando, que pode ser que te ajude, porque eu usava muito essa técnica e vou mostrar aqui para vocês, que é
usar um pezinho de máquina desse aqui, olha. Ele é transparente, tá vendo? O que que acontece? Quando eu comecei, eu tinha muita dificuldade em enxergar aonde estava indo a minha costura, aonde eu precisava girar para seguir o molde, né? Então, eu gosto muito de fazer coisas pequenas, assim, bonequinhas pequenas e tudo, né? Então, é muito difícil no início você seguir essa linha com a máquina. E daí eu descobri esse pezinho aqui, que na verdade não é exatamente para isso, mas enfim, eu usava ele para eu conseguir ver melhor, porque por ele ser transparente, eu via melhor o que estava por vir. E também ele é bem aberto, tá vendo? Olha. Só que assim, ele tem um problema, justamente por ele ser tão aberto assim, acaba dependendo do tecido, ou então dependendo da costura, você vai sofrer um pouquinho com ele. Mas eu vou dizer que no início isso aqui me ajudou muito, porque eu tinha muita dificuldade para enxergar aonde que eu precisava ir com a costura lá na máquina. Então, eu espero que isso te ajude também. Outra coisa que eu tenho para falar para você que está começando, que ainda não consegue seguir a linha, que tem muita dificuldade, eu já disse, isso é normal, isso acontece com todo mundo, aconteceu comigo, vai acontecer com você também. Então, olha só, se você errou na hora de costurar, ai meu Deus do céu, eu costurei errado na linha, não consegui costurar na linha lá que eu fiz do molde. Ok, sem desespero. Você tem algumas possibilidades. A primeira delas é desmanchar essa costura, voltar ali e costurar de novo. A segunda delas é a seguinte, olha só. Se você passou com a costura, presta atenção. Ó, digamos que aqui seja a sua boneca, tá bom? E você precisava fazer a costura dessa curvinha aqui. Aí você foi lá e errou e veio pra cá, aqui pra fora. Se você fez isso, não tem problema. Você volta com a agulha da máquina aqui e vai costurar normalmente por aqui. O que acontece? Você tem que sempre pensar que essa parte aqui, olha, ela não vai aparecer depois na boneca. Isso aqui vai ficar embutido, vai ficar lá dentro da boneca e vai sumir. Inclusive, você vai cortar uma parte desse tecido aqui, né? Então, não tem problema se você acabar costurando para cá. Simplesmente é você voltar, fazer o retrocesso aqui e continuar costurando. Não esquecer de fazer isso que eu falei, é bem importante. Não esquecer de fazer o retrocesso, porque o retrocesso é o que vai dar segurança para sua costura, tanto aquela que você não conseguiu finalizar, quanto essa nova, tá bom? Então é isso. Agora, se você passou com a costura para dentro aqui do molde, aí não tem jeito, você tem que desmanchar e fazer de novo. Mas, gente, não é o fim do mundo. Desmanchar é só desmanchar, vai lá, pega o negocinho para desmanchar, pronto, acabou, volta e faz. Mas então, quais são as maneiras que tem para você passar o molde da boneca para o tecido? Então, eu vou te mostrar 3 ferramentas que eu uso muito para passar o molde da boneca para o tecido. Que são essas aqui, olha. Então, se você está querendo fazer boneca de pano, já fica de olho aqui, porque essas ferramentas são bem interessantes e podem te salvar na hora de passar o molde, certo? Então aqui, ó, vamos começar com essa aqui. Essa aqui é uma caneta, ó, essa aqui é a marca Frixion e ela parece uma caneta normal, mas ela não é. Ela é uma caneta térmica. O que acontece? Você passa ela e depois você consegue tirar a marquinha dela com o calor. Então, pode ser com o ferro ou pode ser com o secador. Daqui a pouco eu vou falar um pouquinho mais sobre isso. Esse outro aqui, olha, é um lápis que, na verdade, ele tem uma cerinha, olha. O recheio dele aqui é uma cerinha. E essa cerinha fica branca, como se fosse um giz mesmo, ó. Vou fazer aqui na boneca para vocês verem. Olha lá. Tá vendo? Ficou branquinha, né? Então,
esse lápis, essa cerinha, aliás, ela também sai com o calor. Então, você também pode passar ou ferro de passar, ou então o secador, e essa cerinha aqui vai sumir do tecido. A outra ferramenta que eu gosto de usar é essa aqui, que é uma caneta. Ela parece uma caneta hidrográfica, né? Que é aquela com a pontinha de feltro, assim, né? Molhadinha. Essa caneta aqui, ela sai com água, tá bom? Água normal, água de torneira normal. Bom, e o que você tem que se atentar para cada uma delas? Ou para todas elas, no caso. Uma das coisas que você tem que tomar cuidado é com o tipo de tecido. Então, assim, não é nem tomar cuidado, é prestar atenção, porque algumas delas podem funcionar melhor para uns tecidos e outras para outros. Por exemplo, essa caneta aqui, olha, normalmente eu não uso porque sair com água é meio ruim, né? Depois você tem que molhar o tecido de alguma maneira. Mas essa caneta foi muito útil para mim quando eu usei tecido fino, sabe? Por exemplo, crepe. O crepe, ele é muito chatinho de mexer, né? E eu fiz uma boneca que tinha o vestido de crepe. Gente do céu, e daí para riscar aquele tecido não conseguia encontrar uma maneira, e era um crepe claro, então não dava para ser com essa aqui. Aquela caneta ali, esquece, não ficou mesmo, né? E daí eu tentei com essa. Essa aqui, ela tipo, quando eu passava, ela dava umas espalhadas, assim, igual canetinha mesmo, né? Canetinha de criança, quando a gente vai fazer, dependendo de onde a gente passa, ela se espalha. Bom, com essa aqui foi a mesma coisa, mas foi o que me salvou para fazer aquele vestido de crepe. Então essa é uma boa dica para você que vai usar aí um tecido um pouquinho mais fino. Essa é legal. Outra coisa sobre tecidos que é importante você se atentar é o seguinte. Todas essas canetas aqui, você precisa mesmo, assim, letras garrafais, precisa fazer um teste antes com o seu tecido. Então, você vai usar um tecido na boneca, pega um cantinho ali e faz o desenho com a caneta e tenta tirar para ver se dá certo. Porque pode ser que você faça o desenho, faça o molde, tudo bonitinho, e daí depois na hora de tirar não sai. E às vezes acontece. Aí vai ficar feio, né? Porque assim, é aquele negócio. Quando a gente sabe que o desenho não vai sair, a gente toma o maior cuidado do mundo para desenhar certinho, para fazer a costura bem em cima. Agora, quando a gente sabe que o desenho vai sair, não é bem assim, né? Você vai lá, faz o desenho, não, mas se não for bem em cima, não tem problema, né, e tal. E daí, depois que você costurou tudo, você descobrir que a marca não saiu, não é uma boa, né? Então, assim, olha, pode ser que, dependendo do tecido, elas deixem uma marca de fantasminha, assim. O que eu quero dizer com isso? Que ela fica uma marquinha branca. Então, depois de você passar ou ferro ou secador nessas aqui, ou então passar água, né, no tecido aqui, pode ser que fique uma marquinha branca aonde você passou ela. E daí fica esquisito, dependendo de onde é, principalmente se você for usar essas canetas para desenhar o rostinho, né? Porque eu faço muito boneca com o rostinho bordado, então eu uso muito essas canetas aqui para fazer o rostinho. E daí, se você usa também, pode ser que fique a marca, não fica legal, né? Então isso é uma coisa importante de você tomar cuidado. Outra coisa que é interessante você pensar nos tecidos quando for passar o molde da boneca para o tecido é que, dependendo do tecido, você vai ter muito mais dificuldade também para passar esse desenho, para riscar esse desenho. Por quê? Bom, normalmente na boneca a gente usa tecidos que não esticam, por exemplo. Então, por exemplo, essa bonequinha aqui peladinha, fofinha, é um tricoline. O tecido dela é um tricoline, que é um algodão, né, que não estica.
Mas pode ser que você esteja fazendo uma roupinha ou então uma boneca que seja de malha, por exemplo, a malha de algodão, em compensação, ela estica, né? Então tem uma dica que eu acho bem legal que eu usei esses tempos para passar para aquele tecido fino que eu falei que eu tive problema, que foi fazer o quê? Pegar o tecido e colocar uma fita crepe atrás, né, dele, grudado, para grudar ele na mesa. Então aí a malha não ficava dançando tanto quando eu ia passar o molde. Então isso me ajudou muito. Como eu disse, eu tô acostumada a trabalhar com tecidos que não esticam, assim. Então o algodão, o linho também não estica quase nada, né? Agora a malha, o suede, por exemplo, eu uso muito suede para fazer os mascotinhos das minhas bonecas, porque ele é fofinho assim. Esse tipo de tecido é complicado mesmo, ele estica mesmo, e tecido fino, olha, ele fica dançando assim. Então, uma dica bem legal é você colocar essa fita crepe para grudar o tecido ali na mesa, colocar quantos você quiser, deixar bem lisinho assim, porque daí você consegue passar esse molde de um jeito bem legal. Outra coisa que você deve se atentar, você que está aí começando, se atente a isso, porque isso a gente erra muito. Para passar o molde da boneca para o tecido, é o direito e o avesso do tecido. Às vezes não faz diferença mesmo, tá? Mas assim, olha, quando você vai desenhar o molde, o que acontece? Você tem que pensar que você vai costurar a boneca e depois desvirar, normalmente, tá? Normalmente você vai desvirar ela. Como eu sempre digo, vamos lá de novo. O que é a boneca, gente? A boneca nada mais é do que um tecido aqui, outro tecido aqui. Faz assim, ó. Aí você vai passar uma costura juntando esses tecidos, vai desvirar e colocar enchimento. A boneca é isso, basicamente, tá? Claro que aqui eu tô sendo bem simplista, mas assim, pense que a boneca é isso. Então, isso quer dizer que você vai ter que costurar esses tecidos pensando que eles vão estar direito do tecido com o direito do tecido, um de frente para o outro. Então, o desenho do molde você tem que fazer no avesso do tecido, se for esse o caso, né? Se você for fazer uma costura que depois vai ficar escondidinha, vai ser assim. Então, por exemplo, nessa boneca que eu tô fazendo aqui, é assim, olha. Tá vendo? O direito do tecido tá aqui. Então, tá direito com direito, um viradinho pro outro. E aqui é o avesso do tecido, que foi onde eu desenhei, onde eu passei o molde da minha boneca. E é onde eu vou passar com a costura, tá? Então, isso é bem importante, porque assim, até hoje, se eu tô meio distraída, eu erro isso, sabe? É bem besta isso, mas assim, às vezes você tá meio na correria ou tá distraída mesmo, vai passar o molde, aí quando você olha, ai meu Deus do céu, eu passei no direito do tecido. Então você tem que passar o molde no avesso do tecido. Outra coisa que é bem importante você se atentar, principalmente se você pega moldes, se você não cria os seus moldes, né? Se você pega moldes da internet, você tem que entender se aquele molde é desenhado, a risca dele é exatamente aonde você vai passar a costura, ou então é onde você deve cortar. Então tem essa diferença também. Tem gente que faz o molde do tamanho que você deve cortar o tecido e não aonde você deve passar a costura. Então, se você achar que você pegou um molde, você viu a boneca como que é, e daí você olhar, ué, mas tá meio estranho isso, parece que ela tá maior, parece que esse molde tá muito maior. Desconfie que aquele molde é desenhado com a marcação que você deve cortar o tecido, tá? Então, por exemplo, o que acontece? Quando a gente vai passar o molde, esse aqui é o meu molde, né, autoral, e eu sempre faço, eu gosto, é uma escolha minha, né,
eu gosto de fazer o molde pensando no risco que eu vou passar a costura por cima. Então, esse aqui é o tamanho dele. Só que assim, eu não vou cortar o tecido no tamanho do molde, concorda? Porque senão como que eu vou passar a costura? Então, eu vou cortar com, assim, um dedo de diferença, mais ou menos. Eu normalmente corto um pouco mais, tá? Principalmente se for um tecido que, como eu disse, eu gosto muito de usar o linho que desfia. Mas vamos lá, normalmente a gente corta aí com um dedo de distância, né? Então, esse seria o caso para esse molde em que eu tenho a linha que eu vou passar a costura por cima. Agora, se fosse o caso de um molde em que o desenho do molde é aonde você deve cortar, na hora de costurar, como que você faz? Você vai costurar para dentro, normalmente um pezinho para dentro. O que quer dizer isso? Você tem a boneca aqui, né, o molde, digamos que aqui fosse o molde com margem, então você costuraria assim, olha, um pezinho para dentro, tá bom? Mas assim, normalmente também, dependendo do molde, tem escrito isso em algum lugar, né? Não sei se você compra molde, enfim, né? Se você comprar algum molde, provavelmente ele vai dizer direitinho se é na risca ou se é no corte e quanto que você deve deixar de margem aí para passar essa costura, tá certo? Eu gosto muito de fazer o molde na costura, porque eu acho que é muito, me parece assim, na minha cabeça parece muito subjetivo. Você, não, passar um pezinho do lado do corte. Não sei, eu não sou muito fã não, eu prefiro mesmo fazer na risca, sabe? Bom, e quais são outras coisas que você deve se atentar para essas ferramentas que eu mostrei aqui? Esse aqui, que sai com água, você não necessariamente precisa mergulhar o negócio na água, né? Às vezes é alguma coisa que não dá para mergulhar, você não tem tempo para isso, enfim. Então, uma dica bem legal é você pegar um cotonete, colocar a água, né? Molhar ele e passar ali no risco. Então, isso já vai fazer sair a caneta, não precisa você molhar a boneca inteira só para tirar a marquinha. Outra coisa, e aqui, gente, olha, eu vou pedir que você ouça com muita atenção isso que eu vou te falar, tá bom? Essas duas aqui que saem com calor, toma muito cuidado, mas muito cuidado mesmo para tirar a marca dessas canetas. Por quê? Porque eu já queimei tecido e tive que refazer, ainda bem que não era boneca, era não era um mascotinho, mas era um coraçãozinho que ia com a boneca, enfim. Eu tive que refazer porque eu perdi, né? Então, toma muito cuidado quando for tirar a marca das canetas. O que eu indico? Eu não indico passar secador, não indico mesmo. Porque o secador você não tem controle do calor, né, do secador. Você não tem controle, você não sabe quanto que vai esquentar aquilo, você não sabe se aquele tecido que você está usando vai aguentar aquele calor todo, né? E às vezes você, não, vou passar de longe, daí não tá dando certo, daí você chega mais um pouquinho, pronto, queimou o tecido. Então, né, não passa. Com o ferro, depende do jeito que eu tiro. Normalmente, assim, quando eu tô fazendo a boneca, que ela ainda tá plana, ou seja, ainda tá sem enchimento, né, eu passo o ferro normal, assim. Claro que eu sempre ajusto pro tecido, então isso é muito importante, por favor, ajuste pro tecido que você tá usando. Ajusto pro tecido que eu tô usando e passo o ferro. Agora, quando é no finalmente, assim, o que eu faço? E essa dica é bem legal, eu não vi em nenhum lugar, tá? Mas eu acho que é, assim, é a maneira que eu mais gosto de tirar a marca das canetas do tecido. É você pegar o ferro
esquentar ele bem e passar o vapor dele, tá? Então você vai deixar lá ele saindo aquele vaporzinho e vai passando o ferro, passando aquele vaporzinho em todas as costurinhas. Então, quando a boneca já tá pronta, é isso que eu faço. Terminei a boneca, já fui tirando, né? No caminho você já vai tirando as marquinhas. Mas aí depois, quando eu termino, eu já vou passando esse ferro para ir tirando todas as marquinhas que ainda ficaram, tá? Passando com o vapor. Então, isso é bem legal, porque não tem esse risco de queimar o tecido, né? Então, a gente fica segura com relação a isso. Bom, e agora eu vou mostrar para você como passar esse molde para o tecido. Vou te mostrar como fazer isso com a caneta, tá? Outra coisa que também você deve saber sobre essas duas ferramentas aqui é que pode ser que, dependendo do frio que tiver, a caneta volte, tá? O risquinho da caneta volte. Mas aí não tem problema, é só você passar o ferro de novo ou o secador de novo que sai, tá bom? Não tem problema nenhum. Se você quiser até, se você pega encomenda, enfim, quiser deixar isso claro para o cliente, as bordadeiras, né, que normalmente usam essas técnicas para fazer bordado, normalmente elas avisam o cliente, porque bordado é pior ainda, porque você risca o projeto inteiro riscado, né? Então, se volta, pode ser que a pessoa pense, nossa, que relaxado, mas não é, dependendo do frio, pode ser que volte mesmo, normal, tá bom? Então, vamos lá? Eu vou mostrar para vocês como passar o molde como passar o risco do molde da boneca para o tecido com essa caneta aqui, que é aquela caneta térmica que eu mostrei. Essa caneta tem de várias cores, tá? Eu tô usando essa roxa aqui, que ela é bem escura, porque o meu tecido é claro. Se o meu tecido fosse mais claro, obviamente eu usaria uma caneta... se o meu tecido fosse mais escuro, obviamente eu usaria uma caneta mais clara, tá? Então, vamos lá. Digamos que eu tenho aqui esse molde, que é o molde da minha bonequinha, tá? E eu vou passar ele pro tecido. Gente, não tem mistério. O que eu preciso fazer? Contornar. Justamente contornar o molde com a caneta. Essa caneta funciona como uma caneta esferográfica normal, ó. Vocês vão ver, dá até medo, porque parece que não vai sair, mas sai, tá? Prometo pra vocês. O que vocês devem prestar atenção ao passar o molde? Primeiro, o lado do tecido. Então, esse tecido aqui, vocês estão vendo que é um linho, certo? E que ele não tem muito direito e avesso, então tudo bem eu passar de um lado ou do outro. Mas se for um tecido que tem claramente o direito e o avesso, você sabe que você vai desvirar essa boneca, então você tem que passar o risco no lado avesso, certo? Porque você vai costurar do lado avesso e depois desvirar. Outra coisa, marquinhas do molde que são importantes, passa. Não importa que você depois nem vai usar isso, mas passa. Então aqui, por exemplo, ó, eu vou ter as orelhinhas da minha gatinha. Eu sempre faço risquinhos assim. Aqui eu vou ter os bracinhos, também vou passar. Aqui, olha, eu vou deixar aberto para depois desvirar e encher. Então, todas essas marcações que você acha que são importantes e que estão marcados aqui no molde, faz. Aqui na perninha, sei lá, de repente aqui eu vou fazer uma meia longa, marca. Aqui eu vou fazer com... tá, não vou fazer para lá porque não tá aparecendo. Beleza? Outra coisa que é importante, que eu não falei antes, é passar o tecido. Vocês estão vendo que ele tá bem passadinho, né? Por quê? Isso ajuda você a passar com mais exatidão o molde. Imagina se ele tivesse todo amarrotado aqui, depois você vai costurar, daí tá tudo, né? Sai a costura tudo errada. Então, bom passar o tecido antes,
tá? Outra coisa, para passar o rostinho da boneca pro tecido, como que você pode fazer? Tem várias maneiras, tá? Aqui, como eu já tenho o desenho no molde, então uma maneira que é legal de fazer, aqui como é um rostinho simples, né? Para eu passar, olha, dá para eu fazer o quê? Eu dobrar esse molde aqui, ó, encaixo ele ali no meu desenho, né? E aí eu sei que o olhinho vem daqui até aqui, daqui até aqui. E aí eu vou lá e desenho. Se você quiser, dá para fazer marcação também com a ajuda de alfinete, né? Para saber direitinho qual que é o tamanho disso aqui, enfim. É que aqui, gente, é um desenho bem simples, né? Não precisa de tanta detalhamento. Olha lá. Então tá lá o rostinho dela. Narizinho. Dobro aqui aonde tá o narizinho. Opa. Então, eu sei que vai ser aqui, aqui, né? E que o meio tá aqui. Mais ou menos assim, narizinho. E assim vai. Você pode também dobrar aqui no meio para saber direitinho onde tá o meio. Gente, isso aqui, ó, você vai usando a sua criatividade também para passar o molde. Olha lá. Beleza? Então, tá passadinho aqui o rostinho aliás, a tua bonequinha com o rostinho já. Outra maneira de passar esse rostinho da boneca é uma maneira que as bordadeiras normalmente usam, porque elas têm que passar um risco bem mais complexo normalmente, né? Então eu vou mostrar para vocês como que é. É com uma mesa de luz, que é um equipamento que você consegue comprar, mas aqui eu vou mostrar para vocês como fazer uma mesa de luz caseira. Fazer não, né? Onde que tá? Então, o que que você precisa? Do seu celular, você vai ligar a lanterninha dele. Daí você vai pegar um Marinex normalzão, assim, desses que a gente tem em casa. Vai colocar o molde, ó lá. E vai colocar o tecido por cima. Opa. Vai colocar o molde e vai colocar o tecido por cima. Se você quiser, você pode tentar prender o molde também com a fita crepe para ajudar. Ó lá. Tá conseguindo ver que tá aparecendo bem direitinho o rosto da boneca? Para ficar melhor ainda isso, se você tiver em um cômodo que tiver bem escuro, você consegue ver bem melhor com essa luz aqui. E daí você faz o desenho normal. Outra maneira de usar a mesa de luz, um outro artifício que você pode fazer, é usar esses plafons, sabe? Plafon de casa mesmo. Então, aquilo lá também você consegue usar como mesa de luz. E uma forma bem natural de você passar também é usar a janela. Você posiciona o molde na frente da janela com a iluminação, né, solar. Aí coloca lá o tecido e risca por cima. Então, como eu disse, usar a criatividade. Ok.
E esse tecido aqui é o linho, como eu disse, e ele não se deforma muito e tal, né? Ele é bem tranquilo para passar o molde. Mas, se você estiver trabalhando com um tecido como esse aqui, por exemplo, que é um suedine, olha, ele estica bastante, tá vendo? Então, aí tem a dica aquela dica que eu falei para vocês de colocar o quê? Uma fita crepe, né? Então, você vem, coloca aqui a fita, prende o tecido ali, claro que você vai ajeitar direitinho, né? Colocar em pelo menos 4 pontos do tecido para ele não ficar andando, e daí vai passar o molde normal. E agora eu vou mostrar para vocês rapidinho como que sai essa caneta, que eu falei para vocês que ela sai com o calor, e eu acho legal mostrar tirando essa marca para vocês verem que é verdade mesmo, ela sai. Olha lá. Então, aqui tá o nosso desenho. Peguei aqui o ferro, como eu disse, eu gosto de usar o ferro. E mais do que isso, o que eu falei é que eu gosto de usar o vapor do ferro, né? Vou ligar ele no máximo, porque eu tô usando linho. O linho aqui é o máximo. Vou colocar o vapor aqui ativo, tá? E aí, ó, vocês estão vendo que eu não tô nem encostando o ferro ali no tecido? Saiu. Legal, né? Bom, então, espero que você tenha gostado desse chá de boneca e vamos fazer uma pequena revisão do que a gente aprendeu aqui? Bom, você viu para que serve, como que funciona o molde, né? Para que ele é usado, para você que quer criar bonecas de pano artesanais, qual a importância dele e como você pode passar esse molde para o tecido. Eu te mostrei 3 ferramentas que são bem interessantes para você passar o molde. Te falei algumas vantagens e desvantagens dessas ferramentas, como usar e etc. E também eu te mostrei como usar uma dessas ferramentas, que foi a caneta térmica. Bom, então é isso, espero que você tenha gostado desse vídeo. Já deixa aqui o seu curtir, compartilha com quem você acha que precisa saber dessa informação. E eu espero te ver no próximo Chá de Boneca aqui no meu canal, tá bom? Então um beijo e até a próxima!